Fala pessoal, a gente vai dar prosseguimento ao curso, a parte de despesa pública, só que agora a gente vai falar da classificação programática, né? Que a despesa, ela tem, claro, né? Como a receita, a gente estudou para a receita, se você pegar ali a orçamentária, você vai ver lá um código que tem a especificação da receita. Da despesa é a mesma coisa, você vai analisar que lá tem um código e nesse código vai ter a especificação da despesa, ou seja, a programação da despesa. É importante destacar, né, que como é que funciona ali o orçamentário? É um texto e, claro, esse texto não tem nenhum código, mas depois tem vários anexos exatamente discriminando tanto a receita quanto a despesa usando códigos. Esses códigos é o que a gente vai estudar agora, que é a programação da despesa. Então, cada número, cada grupo de números vai corresponder a uma determinada informação, né, a uma determinada pergunta que tem que ser respondida pelo código orçamentário, pela especificação da despesa. Então é isso que a gente vai visualizar a partir de agora, que está dentro dessa parte, que é chamado nos editais como programação da despesa ou como classificação da despesa, tanto faz, esse assunto ele pode estar englobado. Então vamos lá para a gente começar a fazer essa visualização. Vamos lá. Bom, então a gente vai agora para o nosso material, a parte da estrutura da programação orçamentária, que fala assim: a compreensão do orçamento exige conhecimento de sua estrutura e sua organização, implementadas por meio de um sistema de classificação estruturado. Esse sistema tem o propósito de atender, né, esse sistema estruturado tem o propósito de atender às exigências de informações demandadas por todos os interessados nas questões de finanças públicas, como os poderes públicos, principalmente o Poder Legislativo, né, que tem a responsabilidade pelo controle externo da execução do orçamento, as organizações públicas e privadas e a sociedade em geral, é claro, também para promover o controle social, né, saber o que foi aprovado em matéria orçamentária e depois o que foi executado. Na estrutura atual do orçamento público, as programações orçamentárias estão organizadas, tá, gente, em programas de trabalho. É um ponto importante que a gente vai estudar depois separadamente, né? A questão que o orçamento no Brasil, hoje, ele é elaborado utilizando uma metodologia chamada de orçamento-programa. Isso é exatamente porque a lei orçamentária ela divide, né, as despesas em programas de trabalho, que é conhecido como PT, né, Programa de Trabalho, que contém informações qualitativas e quantitativas, sejam físicas ou financeiras. Então, é importante a gente saber o que é uma informação qualitativa, o que é uma informação quantitativa, e elas podem ser físicas ou financeiras. Isso aí, gente, é interessante a gente visualizar mais à frente. Cada item a gente vai identificando para que serve aquela classificação e, né, qual é o código daquela classificação, a estrutura daquela classificação correspondente. Então, só para a gente visualizar essa contextualização aqui, né? Então, a lei, se você pegar a lei orçamentária, ela vai ter um anexo daqueles que vai ter a divisão das despesas. E as despesas, ela tem um anexo lá que divide as despesas em programas de trabalho, que a gente chama de PT. Então, tem vários PTs, né, que são os programas de trabalho, que na verdade são as políticas públicas que o governo pretende realizar. Então, vai ter um programa lá ligado à educação, vai ter um programa ligado à saúde, programa ligado a transporte, segurança. Então, tudo isso é dividido em programas de trabalho. Então, lá a gente, vamos supor, tem um programa de trabalho A, tem um programa de trabalho B, tem um programa de trabalho C. Então, a divisão da despesa na lei orçamentária ela é apresentada através desses programas de trabalho, que eu estou chamando ali de PT. E aí, o que vai trazer esses programas de trabalho? As informações pertinentes. E essas informações dos programas de trabalho, né, que são contempladas nesse código estruturado, ele vai apresentar informações, qualitativa e quantitativa. Então, a classificação qualitativa, que a gente vai começar a estudar agora, ela compreende, né, 4, digamos assim, classificações, 4 dimensões, né, que eu chamo de FEP, para facilitar aí a gravação, né, que eu chamo de FEP só para facilitar, porque a classificação funcional, né, a classificação
por esfera, a classificação programática e a classificação institucional. Então, é o famoso FEP. Já a classificação quantitativa, ela vai trazer o que a gente chama de CGMED. É a classificação mais ligada ao campo financeiro, né, da despesa, que a gente já estudou um pouquinho lá no início da classificação, porque vai trazer a categoria econômica, o grupo, a modalidade de aplicação, o elemento de despesa, o desdobramento do elemento de despesa. Então, tem esses dois tipos de classificação aí programática, tanto a classificação qualitativa quanto a quantitativa. E essa classificação ela é feita através de um código estruturado que a gente vai encontrar em uma coisa chamada programa de trabalho. E ora vai ter, né, aspectos físicos ou aspectos financeiros, né? Então é isso que a gente vai visualizar agora. Então, só para ter uma introdução sobre esse aspecto. Então vamos lá, para a gente já ir para a programação qualitativa. Então, o programa de trabalho, que define qualitativamente a programação orçamentária, deve responder de maneira clara e objetiva as perguntas clássicas que caracterizam o ato de orçar, sendo do ponto de vista operacional composto por blocos de informações. Quais são esses blocos de informação que tem lá na programação qualitativa? Como a gente visualizou, esfera, institucional, funcional e programática. Então, esfera, institucional, funcional e programática. Cada uma, né, vai trazer um aspecto que se pretende responder com aquela informação. Então, a gente vai primeiro, né, visualizar assim, só amplamente, para depois a gente ir em cada uma dessas classificações. Então, depois a gente vai estudar por etapa, né? Então, a primeira coisa, né, vamos supor, o governo vai realizar uma despesa, vai comprar um veículo, né? Então, vai ter uma programação onde essa despesa vai estar associada. Então, vai ter lá o PT, o Programa de Trabalho. Então, o primeiro código desse PT vai indicar o seguinte: qual orçamento essa despesa vai ser realizada, que é a classificação por esfera. Então, por exemplo, se vai ser feito no orçamento fiscal, se esse orçamento vai ser alocado no orçamento da Seguridade Social ou no orçamento de investimento. Esse é o primeiro códigozinho do programa. O segundo, quem é o responsável por fazer, ou seja, qual é o órgão responsável por fazer essa despesa? Então, vai ter o órgão lá e a unidade orçamentária. Geralmente, o órgão é o Ministério e a unidade orçamentária é uma unidade, um órgão, né, atrelado àquele Ministério, tá bom? Isso é a classificação institucional. Aí depois vai ter um outro código que vai dizer em que área de despesa, em que área de despesa a ação governamental será realizada. Então, isso é na classificação funcional, onde você vai ter um código identificando a função e outro código identificando a subfunção. E tem lá, por último, né, respondendo a última pergunta dessa parte qualitativa, qual é o tema da política pública que está sendo realizada? Então, é a estrutura programática. Então, vai ter um código lá por programa. É importante, tá, gente, conseguir gravar essas funções, né? Quando fala assim, qual orçamento? Né? Quem responde essa pergunta? Em qual orçamento? É classificação por esfera. Quem é o responsável por fazer? Já isso é respondido na classificação institucional. Em que área de despesa a ação governamental será realizada? Classificação funcional. E qual é o tema de política pública? Aí já sabe que é na estrutura programática. Tem que conseguir tentar visualizar essas diferenças, né? Então, só para a gente entender, tá, gente? Agora, através de um exemplo, para fundamentar. Então, na LOA, por exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo aí extraído do MTO, né? Do MTO, ele tem lá esse exemplo para a gente visualizar essa classificação. Vamos supor que isso aqui é a LOA da União. Então, lá na União vai ter um programa, olha só, imenso. Por exemplo, esse aqui é o código do programa de trabalho. Então, tem um PT, e esse PT tem vários códigos, esses vários números representando um determinado programa. Cada conjunto de número responde a uma pergunta, tá? Então, por exemplo, nesse aqui que a gente está visualizando agora, o 10, ele representa que essa despesa está alocada no orçamento fiscal, né? Que é a primeira lá, classificação, que é a classificação por esfera. Então, o primeiro número, esse 10, representa que é o orçamento fiscal. Aí tem lá o 39. O 39, ele já está dentro da classificação institucional. Nesse caso aqui é o órgão, né? O Ministério. Então, a despesa que vai ser realizada, o responsável é o Ministério dos Transportes. E qual é a unidade responsável do Ministério do Transporte que vai realizar essa
despesa vai ser o órgão 252, que é o DENIT, né, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Então, o órgão é o Ministério dos Transportes, que é a estrutura maior, e a unidade orçamentária, que quem de fato vai realizar a despesa, que está subordinada a esse órgão, é a DENIT, tá? Que é esse Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Aí acabou a classificação institucional. Aí o próximo número, que é o 26, ele já vai dizer a função, né? Em que área a despesa vai ser realizada. Nesse caso aqui é a função transporte. O 782 já é a subfunção, que seria assim, como se fosse uma subdivisão da função. Então, dentro da função transporte tem várias subdivisões, uma é o transporte rodoviário. Então, essa classificação funcional, ela tem como esse objetivo identificar em que área, né, a despesa vai ser realizada. Aqui o primeiro aqui é em qual orçamento, o segundo, né, já vai responder quem é o responsável, o terceiro, que é a classificação funcional, já vai dizer a pergunta em que área, né, a despesa vai ser realizada. E depois, por último, você tem a classificação programática, que é o tema de política pública, né, que é, na verdade, o nome que o governo dá à política pública que ele pretende realizar. Então, nesse caso aqui, o nome do programa, a classificação é 2075, que é o programa Transporte Terrestre. E cada programa, o que é o programa? É um conjunto de ações. Então, dentro de um programa, tem várias ações. Nesse caso aqui, ó, é a ação 7M64. Olha que interessante. Nem sempre o código é só numérico. Pode ser numérico ou não, né? Nesse caso aí, então, o código é alfanumérico, porque também pode ser representado por letras, além de números, tá bom? Então, 7M64 quer dizer, corresponde à ação construção de trecho rodoviário. Porque, assim, dentro do programa, transporte terrestre tem várias ações. Essa despesa está alocada numa ação dentro desse programa chamada de construção de trecho rodoviário. E depois tem o subtítulo. O subtítulo é o local onde a despesa vai ser realizada. Nesse caso, tá, gente, tem um local definido que é Rio Grande do Sul. Então, essa despesa, né, o 0043, quer dizer que ela vai ser realizada no Rio Grande do Sul. Subtítulo é a localização do gasto. Então, gente, essa é a estrutura que a gente vai ter que estudar agora, que está dentro, tá, gente? Essa primeira parte está dentro da classificação, né, ou programação qualitativa da despesa, que vai englobar essa classificação por esfera, institucional, funcional, programática. E ainda tem o subtítulo, que indica, tá, gente? Esse subtítulo aqui vai indicar a localização do gasto. Mas fica tranquilo que a gente vai estudar cada um desses itens, perfeito? Então, é a primeira visualização. Então, turma, por etapa, né? Que negócio, estamos colocando tijolinho por tijolinho. Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente está estudando a programação da despesa, como a despesa é programada no orçamento. Então, aparecendo lá uma questão com vários códigos, né, que está lá dentro da lei orçamentária, que você já tem que saber o que é isso. Então, essa questão é sobre programação da despesa, que está dentro, muitas vezes, da classificação da despesa. Então, tem que lembrar que esse código ele vai trazer informações qualitativas e quantitativas. As qualitativas, como a gente visualizou, né? Engloba aquela por esfera, funcional, institucional, programática. Ainda tem lá uma informação adicional, que é o subtítulo, que é a localização do gasto. Então, cuidado com esse detalhe. Bom, vamos lá agora falar, né, da classificação por esfera orçamentária. É importante, né, a gente visualizar essa classificação que a gente já estudou, né, nos instrumentos orçamentários. Então, tem lá, de acordo com o MTO, que é o Manual Técnico de Orçamento, a esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é fiscal, seguridade social e de investimento das empresas estatais. Então, gente, cuidado, tá? Que a classificação por esfera, ela vai responder que pergunta, né? Tem que estar associada assim. Para que serve essa classificação? Para responder uma pergunta. Qual é a pergunta? Em qual orçamento essa despesa, né, está sendo alocada? Então, ela pode estar alocada, como a gente já estudou, no orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Só para a gente lembrar mesmo, né? Por exemplo, no orçamento da Seguridade Social vai estar despesas alocadas a 3 funções, né, que é o famoso SPA. Lembra do SPA? Saúde, Previdência e Assistência Social. Então, se for a despesa com a função Saúde, Previdência, com as funções, né, Saúde, Previdência e Assistência Social,
vai estar alocado no orçamento da Seguridade Social. Bom, se for alocado no orçamento de investimento, são recursos, né, que estão alocados para investimento, só pode para investimento, e agora a gente já sabe o que é investimento, né, gente? A gente já estudou essa classificação. Então, aí nesse caso, só empresas que o governo controla, ou seja, ou vai ser uma sociedade de economia mista, ou vai ser uma empresa pública. Só para lembrar que a empresa pública é aquela que o governo tem 100%, e sociedade de economia mista é aquela que ele tem a maioria das ações com direito a voto, né? Então, seria uma Petrobras da vida. Empresa pública seria aquela que o governo tem 100%, né? Então, aí o governo tem várias, né? Como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Beleza? Já o orçamento fiscal, ele vai contemplar tudo que não vai estar no orçamento de investimento da Seguridade Social. Então, lá vai ter a administração, todos os órgãos da administração pública direta e indireta, tá, gente? Cuidado com esses 3 orçamentos aí que estão contemplados na LOA. Outra classificação importante é a classificação institucional. Essa classificação ela vai responder que pergunta: quem é o responsável? Então, a gente verificou na primeira classificação, né, em qual orçamento a despesa será alocada. Nesse caso aqui, é quem é o responsável pela realização, né, da despesa. E aí, tá, gente? A classificação que o governo federal utiliza, que basicamente é repetida, né, nos demais entes, é a classificação composta por 5 dígitos, sendo os 2 primeiros reservados à identificação do órgão e os demais à unidade orçamentária. Basicamente, tá, gente, o que o governo federal chama de órgão? Os ministérios, que seriam, né, um agrupamento de órgãos. E aí, dentro da administração pública, você tem várias unidades administrativas. E a partir do momento que essas unidades administrativas recebem recursos, possuem recursos próprios, né, alocados na lei orçamentária, elas passam a ser unidades orçamentárias. Então, o que seria uma unidade orçamentária? É uma unidade administrativa que tem recursos alocados na LOA. Então, na verdade, quando a LOA direciona um recurso diretamente para essa unidade, ela passa a ser uma unidade orçamentária, tá bom? Nem toda unidade administrativa é uma unidade orçamentária. Só vai ser unidade orçamentária se tiver recursos, né, dotação orçamentária específica na LOA. Então, por exemplo, fica mais fácil a gente visualizando aí pelos exemplos. Então, tá, os 2 primeiros números, ó, vai indicar o órgão, que nesse caso, como eu falei, são os ministérios. O órgão 26 seria Ministério da Educação. O órgão que inicia por 30, Ministério da Justiça. O órgão que inicia por 39, por exemplo, Ministério dos Transportes. Bom, então no Ministério da Educação tem as unidades orçamentárias, né, que são unidades que recebem recursos próprios, que são os 3 últimos números. Então, por exemplo, Universidade Federal de Pernambuco seria o código 242. Fundação Universidade Federal de Ouro Preto, 277. Escola Agrotécnica Federal de Manaus, 277. Então funciona assim, a mesma coisa, Ministério da Justiça, aí dentro do Ministério da Justiça tem lá várias unidades administrativas, que agora a gente já sabe que essas que estão aqui recebem recursos próprios, são unidades orçamentárias. Departamento de Polícia Rodoviária Federal, está lá, 107. Defensoria Pública da União, 109. Fundo Nacional da Segurança Pública, 911. Então, perfeito também. E a gente tem Ministério dos Transportes, a ANTT, Agência Nacional de Transporte, 250, 252, DENIT. Então, são as unidades orçamentárias, perfeito? Então, é assim que funciona, beleza? Então, lembrar desse detalhe. Então, turma, só para a gente fixar, né, a classificação institucional, ela é formada por 5 dígitos, os 2 primeiros, basicamente, é o órgão, e os 3 seguintes é a unidade
orçamentária. Então, o código que vocês vão identificar lá vai responder a pergunta quem é o responsável pela despesa. Então, a despesa, por exemplo, compra de veículos, quem pode ser responsável? A Unidade Federal de Pernambuco, que pertence ao órgão Ministério da Educação. Então, é assim que é respondida a pergunta clássica, quem é o responsável nessa classificação institucional. É importante lembrar que dentro do Ministério da Educação, por exemplo, tem várias unidades administrativas. Vamos supor que cada universidade, né, tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, Pará. Bom, tem lá as diversas universidades. Cada universidade dessa é uma unidade administrativa. Agora, a partir do momento que ela tem recurso próprio alocado na LOA para ela, aí ela vai ser também unidade orçamentária. Então, pode ser que você tenha uma universidade que não tenha, ou uma unidade administrativa dentro do Ministério da Educação que não tem orçamento próprio. Então, nesse caso, quando eu falo orçamento próprio, é recurso da LOA alocado para ele especificamente. Então, essa unidade aqui, teoricamente, ela vai ser apenas uma unidade administrativa. Agora, se uma universidade, por exemplo, geralmente as universidades nessa distribuição da LOA, ela tem orçamento próprio. Então, se ela tem orçamento próprio, ela é uma unidade administrativa e também uma unidade orçamentária, porque ela tem orçamento próprio específico. Então, é isso que você tem que gravar na classificação institucional. Bom, alguns alertas importantes, tá, gente, sobre a classificação institucional. Fala assim, primeiro, advém lá do artigo 14 da Lei 4.320, que fala assim, que é o conceito, né, de unidade orçamentária, o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão, ou repartição a que serão consignadas dotações próprias, e as dotações são consignadas às unidades orçamentárias responsáveis pela realização das ações. Gente, se a gente tem aqui o Ministério da Educação, por exemplo, e aqui tem a Universidade Federal, vamos supor, do Rio de Janeiro, que está vinculada ao Ministério da Educação, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro que vai realizar a ação, é interessante que o que a Lei 4.320 ela fala, que o orçamento tem que ficar alocado não ao Ministério da Educação, e sim diretamente ao órgão que vai realizar a ação, que nesse caso aqui é o UFRJ. O UFRJ, então, vai ser a unidade orçamentária e o Ministério da Educação vai ser o órgão, que não fique alocado no órgão, porque não vai ser o órgão não vai ser o Ministério da Educação que vai realizar a ação, e sim o UFRJ. É o que a gente observa aí na 2. A alocação dos créditos orçamentários na lei orçamentária anual deve ser feito diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes, ficando vedada a consignação de recursos a título de transferência para as unidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Então, não pode ser, o recurso vai ficar alocado no Ministério da Educação para que ele transfira para o UFRJ, que é uma universidade do Ministério da Educação, realizar a ação. Não, já aloca o recurso diretamente ao UFRJ. Aí, como a UFRJ tem recurso diretamente alocado para ela, ela passa a ser uma unidade orçamentária. Uma unidade, e a terceira observação também de vez em quando cai em prova, a gente tem que ficar atento. Uma unidade orçamentária, ela não corresponde necessariamente a uma estrutura administrativa. Então, não necessariamente, tá, gente? A unidade orçamentária é uma unidade administrativa. Por exemplo, né, tem alguns fundos especiais, e também tem algumas unidades orçamentárias, como as transferências ao Estado, Distrito Federal e municípios, e encargos financeiros da União, operações oficiais de crédito e refinanciamento da dívida mobiliária federal e também a reserva de contingência. Então, dentro do orçamento, vocês vão encontrar lá Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Universidade de Pernambuco, DENIT, né, ANTAC, né, várias unidades orçamentárias que são, na verdade, unidades administrativas. Porém, tem algumas unidades, tu vai encontrar lá fundos especiais, transferência Estado, Distrito Federal e municípios, encargos financeiros da União, operações de crédito. Vai ter recurso alocado, tá, gente, diretamente para essas finalidades, que vão estar inseridas como unidade orçamentária, mas não são, de fato, unidades administrativas. Então, tem que ficar atento a essa possível pegadinha de prova. Então, gente, cuidado, que nem sempre uma unidade orçamentária é uma unidade administrativa. Como a gente visualizou, tem algumas unidades orçamentárias que não são unidades administrativas. E outra pegadinha de prova.
nem toda unidade administrativa é uma unidade orçamentária. Por quê? Porque muitas vezes você tem uma unidade administrativa que não tem recurso na LOA específico para essa unidade administrativa. Então, ela é só uma unidade administrativa, ela não é uma unidade orçamentária. Agora, se ela tiver recursos específicos, ela passa a ser uma unidade orçamentária. Por exemplo, vamos lá, Polícia Federal, se ela não tivesse recurso específico para ela, seria unidade administrativa. Como ela tem, ela é uma unidade administrativa e uma unidade orçamentária. Beleza? Bom, turma, vamos lá agora para a classificação funcional. Então, a gente já sabe que a classificação funcional, essa classificação é muito importante, né? Obrigatoriamente, ela tem que ser observada por todos os entes, a classificação funcional. E aí, gente, essa classificação, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, qual é a pergunta que ela responde, né? Na verdade, ela vai responder aquela pergunta em que área a despesa será realizada. Então, aqui, ó, a pergunta é em que área a despesa será realizada. Então, se vai ser realizada na área de educação, na área de transporte, na área de segurança, né? E na área de saúde, na área legislativa, na área judiciária. Então, ela vai ter esse objetivo, responder em que área a despesa será realizada. Então, essa classificação foi instituída pela Portaria 42 de 1999. Essa portaria ainda está em vigor, tá, gente? Eu sugiro baixar essa portaria, porque essa portaria, de vez em quando, a banca lê a portaria e tira uma questão dessa portaria 42. Ela é fundamental. E essa classificação funcional, ela é composta pelo rol de funções e subfunções. Então, dentro dessa classificação, você tem funções e subfunções, que servem como agregador dos gastos por área de ação governamental nos 3 níveis de governo. Trata-se de uma classificação independente dos programas e de aplicação comum e obrigatória no âmbito dos municípios, do Estado, do Distrito Federal e da União. Então, dentro da classificação qualitativa, a funcional ela é obrigatória por todos os entes, tá? Ela é uma classificação obrigatória e ela está normatizada pela Portaria 42, que é essa portaria que regulamenta essa classificação funcional. E essa classificação funcional ela tem uma função importante, que ela permite a consolidação nacional dos gastos do setor público. Então, quando o governo, todo ano, o governo tem que elaborar lá o balanço consolidado, né? Isso é uma determinação lá da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, por exemplo, ele consegue, com base nessa classificação, separar o que foi gasto com saúde, gasto com educação, gasto com segurança, com a função legislativa, por todos os entes. Por quê? Porque todos os entes têm que ter esses gastos discriminados por função. E aí, essa classificação funcional ela é representada por 5 dígitos, sendo os 2 primeiros relativos às funções e os 3 últimos às subfunções. Então, os 2 primeiros, tá, gente, são relativos às funções. São 28 funções. Se você pegar a portaria 42, tem 28 funções. Eu estou aqui pegando algumas. As 3 primeiras. A primeira é a função legislativa, a segunda é a função judiciária, a 3 é essencial à justiça, mas tem vários. E cada função tem as subfunções que estão associadas. Então, por exemplo, função legislativa tem 2 subfunções, ação legislativa e controle externo. É como se você colocasse uma lupa, né, lá na função legislativa e verificasse que dentro da função legislativa tem divisões, né? Então, dentro da função legislativa tem a subfunção, que seria a divisão da função em ação legislativa e controle externo. Dentro da judiciária, tem a ação judiciária e tem a defesa do interesse público do processo judiciário. Da essencial à justiça, tem a defesa do órgão judiciário, a representação judicial e extrajudicial. Então, a subfunção é uma divisão da função. Então, lembrar que são 2 dígitos para a função e 3 para as subfunções, totalizando 5 dígitos.